Amém. Enquanto orávamos, eu senti fortemente que o Espírito quer se aproveitar dessas situações. No final do louvor, minha cabeça começou a doer com muita intensidade. Eu sei que há um levante do inimigo para que a gente não receba e para que a gente não receba aquilo que o Senhor quer fazer e realizar nas nossas vidas essa noite. Então, fique esperto, não se disperse, não fique agora pensando em outras coisas a não ser aquilo que o Espírito quer realizar nas nossas vidas. Amém? Amém, queridos? Amém, glória a Deus. Eis-nos aqui, Senhor. Queremos, Pai, receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Espírito Santo de Deus, sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E o Senhor está no controle de todas as coisas. Sabemos, Pai, que o Senhor tem o melhor para nós. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem o melhor para Pastor Edu, para o Tom, para aqueles que se encontram em enfermidade nesse momento. Sabemos, Senhor. Toma, Senhor, o controle de toda essa situação, Pai. E a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, seja estabelecida agora nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Nós vamos continuar ministrando sobre os dons do Espírito Santo. É muito interessante porque a gente tem que parar para falar que esses dons, eles são dons do Espírito. É dele, é do Espírito Santo esses dons. Gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 12. No Carisma, eu trouxe essa matéria, dons do Espírito. E quando eu estudei para trazer para o Carisma, eu usei algumas fontes, alguns lugares de pesquisa. E um desses lugares eu fui ministrada numa conferência sobre os dons do Espírito pelo pastor Luciano Subirá. Então você vai ouvir algumas coisas aqui de mim, parecidas com a dele, que na verdade eu mandei as minhas anotações para ele, né? E aí ele agradeceu demais, então você vai ver algumas coisas semelhantes assim, mas é porque na verdade ele achou ótimo todo o material. Ai, ai, tadinha de mim, né? Judiação. Então, algumas coisas assim foram muito enriquecedoras desse seminário que eu fiz sobre dons. Me esclareceu muita coisa, sou extremamente abençoada pelo ministério, pela pessoa do pastor Luciano Subirá, porque ele é um comunicador, ele tem esse dom da palavra assim, de uma maneira tão enriquecedora. E Sam Storms também, que é um americano que tem também aí uma boa bagagem dentro dessa temática. E quando eu estudei para, enfim, trazer essa matéria para o Carisma, foi incrível, eu aprendi demais. E aí o G pediu para que eu trouxesse para vocês aqui. E eu creio que vai ser um tempo de muita bênção. Vai ser uma noite de muita revelação, vai ser uma noite de entender algumas coisas. Nós vamos passear um pouco aqui sobre os dons, entendendo um pouco. Hoje nós vamos falar sobre os dons de revelação e a gente vai conseguir entender o mecanismo, como funciona cada um deles. Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12, começa assim. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir por ídolos mudos, segundo ereis guiado.
Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. E a outros, operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A uma variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ó Senhor, abre, Pai, a nossa mente essa noite. Que possamos entender e receber tudo isso que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. No versículo 1 diz assim, a respeito dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. É muito interessante esse momento que ele diz, não quero, irmão, que sejais ignorantes. Parece que essa ignorância, Paulo está falando, olha, eu não quero que vocês não entendam o que é. Essa ignorância pode soar como, olha, vocês precisam entender, saber dos dons. Mas quando a gente vai para o capítulo 1 de Coríntios, a gente entende que era uma igreja da qual fluía nos dons. Eles fluíam demais. Aliás, em alguns momentos, Paulo fala assim, vocês precisam segurar um pouco. Precisa dar uma controlada, porque o negócio aqui vocês não param. Então, quando ele diz sobre ser ignorante, ele está dizendo no funcionamento desses dons. Como é que eles funcionam? Qual é a finalidade deles? Né? Porque a palavra de Deus diz em outros momentos, meu povo perece por falta de conhecimento, conhecereis a verdade vos libertará. Então é muito importante que a gente entenda tudo isso. E o Espírito Santo está aqui nessa noite para nos ensinar ainda mais como Ele quer funcionar em nós. Amém? Porque os dons é dele. Quando a gente para pensar em Jesus enquanto homem encarnado, Jesus era aquele que andava manifestando todos esses dons. Não existia limitação para Cristo na movimentação dos dons do Espírito. E é muito interessante porque ele diz assim, é necessário que eu vá. E aí no capítulo 13 é muito interessante, na continuação, quer dizer, do capítulo 12, ele começa a falar do corpo. E como cada um funciona, que cada um é parte, é membro, mas que Cristo é o cabeça. E é na continuação disso, por quê? Porque quando a gente para para pensar, Cristo sendo o cabeça, a igreja é o corpo, funcionando como Cristo em todos os dons. Então, os dons, ele é derramado, um é derramado sobre a minha vida, o outro sobre a tua, o outro sobre a tua, o outro sobre a tua. Sendo o cabeça Cristo, nós vamos funcionar como Cristo em todos os dons e alcançando de todas as formas como Cristo fez. Olha que coisa linda isso. Olha como é importante a gente entender e buscar viver essa realidade espiritual. Porque assim vamos ser Cristo na terra, alcançando. Amém? A palavra diz, crescei na graça e no conhecimento. São 9 dons.
São 9 dons que nós temos aqui: sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, interpretação e profecia. Em Gálatas 5, capítulo 22, fala sobre os frutos do Espírito. Há uma diferença entre o dom do Espírito e o fruto do Espírito. Eu sei que para alguns aqui isso é óbvio, mas eu sei que para alguns isso é novidade. E eu quero partir do princípio daqueles que não conhecem. Então, gostaria de pedir para vocês abrirem em Gálatas, capítulo 5. Aqui no telão, para mim, Gálatas, capítulo 5, que a minha versão está diferente. Versículo 22, Gálatas 5, 22. Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Volta de novo. Então é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Em algumas versões o gozo ali é alegria, né? Então, o Espírito Santo de Deus, quem é nascido no Espírito, veja bem a diferença, produz e tem que ir em busca. Quando a palavra de Deus diz assim, Jesus ali conversando com Nicodemos, que ele fala assim, é necessário nascer de novo. Ele diz como é necessário, olha, nascer no Espírito. Quando nós nascemos no Espírito, quando nós reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos que ir em busca da produção desse fruto na nossa vida. É um fruto com 9 gomos: alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Mansidão, domínio próprio. Então, se nós éramos pessoas amarguradas, se nós éramos pessoas descontroladas, se nós éramos pessoas iracundas, se nós éramos pessoas que não sabíamos como desenvolver a bondade, nós temos que buscar. E isso, o fruto do Espírito, que é aquilo que está diretamente confrontando o nosso caráter, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de agir e reagir, eles têm que ser absolutamente todos desenvolvidos na nossa vida. Precisamos ir em busca desse fruto. Às vezes você não precisa ir em busca de todos, porque você já tem alguns frutos. Você diz assim, não, olha, eu sou uma pessoa mansa. Você pode dizer, eu sou uma pessoa que tem... Mas aquilo que você ainda não é, o Espírito Santo quer produzir para que sejamos. Então, existem igrejas, então, que vai bater muito forte no caráter, no caráter, no caráter. E existe algumas igrejas que vai bater muito forte nos dons, nos dons. E nós estamos aqui nessa noite, são 9 dons do Espírito, são 9 frutos do Espírito. Dizer para vocês que nós somos uma igreja que preza buscar o equilíbrio entre as duas coisas, porque elas são muito importantes. Uma coisa jamais anula a outra. Não tem como nós nos movermos no dom, nos dons. Veja bem, queridos, até podemos nos movermos nos dons e termos um testemunho terrível, mas isso vai impedir muitas pessoas de serem alcançadas. Se a gente atua nos dons, mas a gente não busca o fruto do Espírito, não testifica a nossa vida com aquela ação. Por isso é tão importante a gente entender
que as duas coisas geradas pelo Espírito são necessárias para a nossa aprovação como cristãos. Esses 9 dons, então, de Deus, esses 9 dons do Espírito Santo, o Luciano Subirá, não está na Bíblia essa subdivisão, apesar que em Coríntios ele se refere, em 1 Coríntios 14, 26, ele diz assim, olha, 1 Coríntios 14, 26 diz assim: quer fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação, seja tudo feito para edificação. Aqui quando ele fala revelação, subentende-se que não é um 10º dom. Subentende-se que há dons de revelação, que é o dom de conhecimento, o dom de sabedoria e o dom de discernimento do Espírito. Sabedoria, conhecimento, discernimento do Espírito são conhecidos como os dons de revelação. E aí tem os dons de poder, que é de cura, operação de milagres e fé. E aí tem a classificação dos dons vocais, que é de línguas, interpretação e profecia. Então nós vamos hoje falar sobre os dons de revelação, dos quais estão sabedoria, conhecimento e discernimento de espírito. Amém? Estão entendendo? É muito interessante esses dons de revelação, e para mim foi uma revelação entender, porque é um pouco confuso às vezes, não sei se para você era, mas para mim, eu tinha uma certa dificuldade de entender o dom de conhecimento com o dom de sabedoria. Era uma coisa para mim um pouco difícil de conseguir distinguir as duas coisas e entender como que isso funciona. A partir do momento que a gente entende que esse dom é espiritual e vem do Espírito de Deus, o dom de conhecimento, vamos começar por ele não está atrelado a uma pessoa que conhece e é conhecedora das coisas. Primeira informação um pouco chocante. O dom de conhecimento não está atrelado a uma pessoa que conhece as coisas. Porque esse dom, desse tipo de conhecimento, de informação, que a pessoa estuda, intelectualmente ela é bem informada, ela é conhecida das coisas, ela sabe como as coisas funcionam, ela tem uma facilidade de aprendizado e aí ela vai entender e ela tem um conhecimento e você senta com aquela pessoa e ela sabe conversar com você sobre todas as coisas e ela é muito inteligente, ela é intelectual, ela sabe falar sobre o que está acontecendo no mundo, ela sabe te explicar sobre política, etc, etc. Isso não tem nada a ver com o conhecimento gerado pelo dom do Espírito Santo. Essa pessoa tem um dom natural, dado também por Deus, de aprender, de ser inteligente, de funcionar bem dessa forma, mas não é esse dom de conhecimento que é gerado pelo Espírito. O dom de conhecimento gerado pelo Espírito é um dom, é um conhecimento que o Espírito revela. Não é algo que você busca, não é algo que você aprende nos livros e na cartilha. É um conhecimento revelado pelo Espírito Santo. Como assim? Exemplos, então. Por exemplo, tá? Sabe, eu não sei se você já teve, em Atos, vamos começar pelo um exemplo bíblico. Em Atos 27, Paulo, antes deles embarcarem, que eles iam embarcar numa grande viagem, na hora da embarcação, ele teve uma revelação ali. Um conhecimento que não era naturalmente dele.
veio algo da parte de Deus dizendo assim, ó, nós vamos ter problema nisso. E é muito interessante porque essa premonição, esse sentimento, esse conhecimento revelado, muitas vezes a gente atrela ao dom da profecia. Mas o dom da profecia é falar da parte de Deus e trazer uma mensagem do Senhor para uma pessoa. O conhecimento é a revelação de algo. Entenda a diferença? E Paulo diz assim, olha, a gente vai ter problema nessa viagem. Foi revelado a ele algo que ele não teria capacidade humana de conhecer ou entender ou saber. Eu já vivi algumas experiências muito parecidas com essa ao longo da minha caminhada com o Senhor. Uma vez, Dona Dilma e Rodolfo, aqui eles não estão hoje, chegou até nós e disse assim, olha, vamos, pastor, eu tenho um funcionário e eles têm uma filha casada e esses pais tiveram que ir para a casa da filha, cuidar dessa filha porque ela está muito doente. Ela tem umas crises fortes, ela já foi para o hospital, ela já fez exame, ninguém sabe o que é, o marido não aguenta mais, ela está muito doente, ninguém consegue detectar o que ela tem. Será que vocês poderiam ir fazer uma visita para essa família? E a gente falou, claro, vamos lá, vamos fazer essa visita. E aí fomos, seu Rodolfo e Dona Dilma nos levaram até essa casa, entramos na casa, nos apresentamos ali, nos cumprimentaram, estava a menina, o pai e a mãe da menina, o marido, eu me lembro, ele era bombeiro, e ele estava então numa noite trabalhando, era uma noite, e então ele não estava. E aí nós sentamos no sofá ali da sala de estar, e o pastor falou, olha, eu quero ler uma passagem aqui, e abriu a Bíblia. No que ele abriu a Bíblia, que ele começou a ler, a menina ficou possuída, possessa. Ela foi impressionante, uma coisa assim, que ela se transformou, ela ficou enrijecida, o corpo dela ficou completamente duro, ela se levantou, ela parecia de verdade um pedaço de pau duro. Eu fiquei assustada, eu achei que ela fosse morrer, porque parecia que ela não estava respirando, parecia que toda a musculatura dela estava enrijecida, e ela começou a ruivar, rosnar, e com muita raiva, e ela muito irada, e aquele semblante de uma pessoa completamente endemoniada, e a gente ali orando, expulsando, e orando, e os pais assustados, e os pais disseram, é isso que acontece com ela. Veja, a menina estava tendo crises assim, possessões, e a família levando ela para o médico, não sabia distinguir. E a gente ali, Dona Dilma está orando e que não sei o que, de repente, queridos, o Espírito Santo me deu um comando que eu não fazia ideia. E eu cheguei no ouvido dela e eu comecei, eu não me lembro, eu nem me lembro, eu não sei o que eu disse. Eu só sei que eu abracei ela, eu segurei ela assim, fui até o ouvido dela e comecei a dizer. E passou assim alguns segundos, na hora que eu disse, que eu falei, em nome de Jesus, que eu terminei de dizer aquilo que eu não fazia ideia do que eu estava dizendo, ela amoleceu. No que ela amoleceu, eu quase caí com ela, porque ela voltou. E aí, eu estava perto do sofá, eu fui meio que no sofá, a gente meio que caiu assim, e essa família começou a chorar, e essa menina começou a chorar, e nunca mais a menina teve nada. Incrível, impressionante como o Senhor faz as coisas. E aí, olha só, quando a gente sentou no sofá, o Espírito Santo começou a falar comigo e fez eu fazer uma pergunta. Nunca tinha os visto. E eu falei assim, o teu marido, antes de se casar com você, ele tinha uma pessoa? Sim, ele era noivo. Ah, entendi. Como foi esse término? Como era essa noiva? O que essa noiva fazia? E começamos a conversar. E aí nós entendemos que era uma pessoa envolvida com magia negra.
que era uma pessoa envolvida com esse tipo de macumbaria. E ali ela falou assim: pastora, no ano do meu casamento, eu fiquei presa dentro do meu carro e o meu carro começou a pegar fogo e eu não conseguia sair. Desde que eu casei, as coisas mais estranhas começaram a acontecer na minha vida. E ali o espírito de conhecimento, de revelação começou a vir. E aí, onde entra o espírito, o dom de sabedoria, dom de conhecimento, falei espírito de conhecimento, dom de conhecimento. E o dom de sabedoria começou a agir naquele momento, porque o dom de sabedoria, ele é um dom que vem com o conhecimento atrelado a um conselho. É um conhecimento que não fica só no conhecimento, mas o dom de sabedoria, a pessoa, então, José, por exemplo, quando é chamado para fazer a revelação dos sonhos de Faraó, ele não só tem a revelação do sonho, como ele tem o dom da sabedoria de saber dizer para o Faraó o que fazer com aquilo. Então ele diz: olha, é isso significa isso, mas veja bem, o que a gente pode fazer em relação a isso que o Senhor está mostrando é assim, 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 assim. Como o dom de conhecimento e de sabedoria, ele acontece, é uma impressão interior ou através de uma visão. É assim que ele acontece. Uma vez, eu contei esses dias essa história para o Manolo, para a Maga. Eu, aos 19 anos, fui fazer um mochilão, uma aventura pela Europa. Passei com uma amiga minha melhor amiga de adolescência, de igreja. A gente sonhava em um dia pôr a mochila nas costas e ir para a Europa. E eu trabalhei bastante morando nos Estados Unidos, pintei muita casa, coloquei muito papel de parede, pesquei, fiquei 4 meses em alto mar pescando camarão. Tudo isso para eu ir para os Estados Unidos, para a Europa, fazer uma viagem de mochilão. E juntei essa grana e aí a gente conseguiu e fomos, então, eu e a Luciana, fazer essa tão sonhada viagem. E no meio da viagem a Lu começou a reclamar de uma dor. E ela começou a sentir uma dor. E ela: Ju, tá muito difícil, tá ruim. Eu lembro uma noite a gente deitada assim. E ela falou assim: Ju, não tô conseguindo virar, me vira. E eu lembro que eu virei e ela falei: gente, tá muito esquisito isso. E aí eu me lembro que a gente parou num orelhão para ligar para a mãe dela. Ela ligava para a mãe de vez em quando, assim a gente comprava um cartãozinho. E naquela época não tinha celular, não tinha nada disso. E aí a gente ligou para a mãe do orelhão e ela pediu para falar comigo. Achei estranho, falei: tá. Ela: Ju, é o seguinte, disfarça, não fala nada para a Luciana. A Lu, antes de viajar, ela foi na ginecologista, que ela estava se queixando de umas dorzinhas. Foi pedido uma ultrassom, mas ela viajou antes do resultado. E me ligaram dizendo que a Lu tá com uma bola do tamanho de uma laranja no útero dela. E ela não pode fazer força. Só que eu não quero dizer isso tudo para ela, porque ela vai ficar muito assustada. Então você vai ter que dar uma controlada e ver o que você pode fazer. Eu falei: tá. Eu falei: meu Deus, e agora, né? E aí, de repente, eu virei a amiga mais gentil da face da terra, querendo carregar todas as malas, né? E ela: ai, ajuda. Eu falei: não, Lu, é que você tá com essa dor aí, né? Dei uma, vai saber, deixa que eu carrego, deixa que não sei o que, leva só a mochila, enfim. E aí, nessa viagem, minha mãe morava na Suíça e nós fomos visitar minha mãe, obviamente, na Suíça, em Genebra. E lá minha mãe falou: vamos num culto, olha isso, da igreja Deus é Amor, em Genebra, na Suíça. Olha isso, oh glória! Só no sapatinho. Ai, eu amo. Aí eu falei: opa, vamos que vamos. Aí estamos lá no culto, aquele laba cheia, aquela coisa gostosa no culto. Aí o pastor de repente fala assim: o Senhor me mostra
que tem uma pessoa aqui, uma mulher, que está com um tumor do tamanho de uma laranja no útero e ele está querendo, e ele quer curar essa pessoa. Quem é essa pessoa? E eu, meu Deus, é a Luciana. Eu assim, né? Cara, e agora? E aí ele insistindo, eu assim, Senhor, o que eu faço, Senhor, o que eu faço, Senhor, o que eu faço? E a Lu, tipo, né, esperando. Aí eu falei, Luciana, vai lá na frente. Ela, você tá louca, menina? Só porque eu tô com uma dor, você já tá falando que eu tô com um tumor do tamanho de uma laranja dentro de mim. Não sou eu não, Ju. Se liga, que não sei o quê. Eu falei assim, Lu, é você. Tua mãe falou pra mim, lembra aquele dia no telefone? Ela, sério? Eu falei assim, não, mas não fica preocupada, porque ele já falou que já vai te curar. Vai lá. Aí ela levantou rapidinho, foi lá pra frente, recebeu a oração. Irmãos, quando a Luciana voltou para o Brasil, ela fez questão de refazer a ultrassom e não tinha absolutamente nada. A bênção. Então, você vê os dons fluindo, porque ali ele teve a revelação, o conhecimento e o poder de cura foi manifesto ali. Então, é muito incrível ver os dons do Espírito dessa maneira tão linda, trabalhando no corpo, né, do Senhor, no corpo de Cristo, sobre as vidas, de uma maneira tão incrível. E para mim foi muito, estudando tudo isso, eu parei para pensar, e eu falei assim, Senhor, vai me mostrando quando é um, quando é outro, exemplos, e é incrível como essas coisas vão acontecendo, e a gente vai vendo esse dom sendo manifesto no corpo. Um dia eu estava aqui com G, orando, louvando ao Senhor, e tinha um casal aqui, ali, ó, naquela segunda fileira. E eu não sei por que cargas d'água meu olho percorreu. E quando ele percorreu, parou numa pessoa, o Espírito Santo falou assim, aquela pessoa assim, 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 assim. Aí eu falei, vai lá orar com ela. Eu falei, ai não, Senhor. Meu Deus, que medo, que vergonha. Eu não conheço a história dele, eu não faço ideia quem ele é. E aí aquela luta, gente, fica uma luta dentro da gente, uma luta porque a gente falecer da minha cabeça. Pensa eu, uma pessoa que viajo bastante. Eu sou uma pessoa que tem uma mente muito criativa. Então, às vezes, é conflitante dentro de mim eu achar que vem do Espírito é alguma coisa da minha cabeça. Porque eu consigo flutuar muito nas minhas imaginações. E aí aquele conflito. Até que eu falei, não, Senhor, amém, vamos lá. E cheguei para essa pessoa e falei, olha, o Espírito Santo me mostra que você é assim, assim, assim. E foi muito incrível, eu preciso dizer isso para vocês. Que eu entreguei a palavra e saí correndo. Nunca mais voltei, nunca mais falei, nunca mais conversei. Eu nunca nem fui tirar a prova se aquilo que eu tinha falado, eu fiquei assim, meu Deus, será que foi, que não foi? Eu só vi a emoção daquela pessoa, porque quando eu entreguei a palavra, aquela pessoa se emocionou demais. Isso foi lá na Avenida São Bento. 2 anos depois, um dia, o discipulador dessa pessoa veio me contar a história dessa pessoa. E aí, era exatamente aquilo que o Senhor havia usado para que eu entregasse a palavra para essa pessoa. Então, é incrível ver como o Senhor vai trabalhando nessas coisas e como Ele quer que a gente funcione desse jeito. Os dons precisam ser manifestos no meio dessa igreja, no meio do povo de Deus, para a edificação do corpo do Senhor. Amém? Um outro dom de revelação é o dom do discernimento de espíritos. Tá dando para entender? Deu para entender bem a diferença do conhecimento e de sabedoria? Amém? Ok, então vamos lá. Discernimentos de espírito, que faz parte também desse trio revelação. É você conseguir discernir. A grande maioria das pessoas que tem o dom de discernimento de espírito são pessoas que têm até a visão aberta e ela consegue ver
um mundo espiritual. Ela tem uma percepção maior de mundo espiritual. Mas não é só uma pessoa que tem uma visão aberta, mas há também uma impressão interior ou uma visão, da mesma forma. Por exemplo, eu já tive situações de discernir através do cheiro. Existem alguns momentos que eu chego do lado de alguma pessoa. Agora as pessoas vão ficar com muito medo de ficar do meu lado. Por favor, gente, não fiquem. Mas que através do cheiro, que é um cheiro que não é um cheiro natural, é um cheiro no espiritual, é uma coisa muito doida, e que eu consigo discernir o tipo de pecado, o tipo de ação que o inimigo possa estar agindo ali sobre aquela vida. Existe também no discernimento, quando você discerne no mundo espiritual, quando está pesado. Às vezes, queridos, nós estamos aqui num momento de louvor, de adoração, e quem discerne, tem esse discernimento mais aguçado, esse dom, consegue perceber quando está pesado. Às vezes as pessoas não estão conseguindo louvar, não estão conseguindo adorar, está estranho, está cansado, sentindo cansaço, sentindo um sono, se sentindo disperso, e a pessoa só consegue entender o que está acontecendo no mundo físico. Às vezes nem consegue entender e acha que é um problema dela. Fala, nossa, não estou legal hoje. Mas quem discerne, tem esse dom do discernimento, consegue entender a guerra espiritual que está acontecendo. E muitas vezes a equipe de intercessão dessa igreja, que é uma equipe que busca viver a realidade desses dons, consegue discernir com mais facilidade. E muitas vezes, quando isso acontece, sobe alguém aqui e começa a dar uma direção para a igreja. E a gente precisa entender isso. Quantas vezes, no meio do louvor, quando a gente percebe que está existindo uma guerra espiritual, onde está gerando uma opressão, um peso sobre a vida do povo, para que não suba aquela adoração, e isso é percebido espiritualmente, a gente se reposiciona no mundo espiritual, gerando aqui alguma direção para a igreja, para que a gente possa romper essa opressão que existe, essa tentativa do inimigo em nos oprimir, nos segurar, e nos calar, e nos prender. E às vezes isso é gerando sono, às vezes isso é gerando dor de cabeça, às vezes você está super bem, você pisa na igreja, um desânimo, uma coisa ruim. Há uma guerra, muitas vezes, espiritual. E quem tem o dom de discernimento do Espírito, logo percebe isso. E geralmente quem percebe isso vem até nós e fala assim, ó, tá pesado, precisa fazer alguma coisa, precisa abrir. Precisamos nos posicionar. Às vezes falamos assim, ó, coloca a mão na tua cabeça, repete comigo, vamos lá. Vamos declarar. Porque há uma direção do Espírito quando essa pessoa, porque o dom, amado, sempre é um dom do Espírito Santo para que a gente atinja aquilo que o Senhor quer alcançar. Então Ele nunca vai revelar só para a gente falar assim, tá tendo uma guerra, é por isso. O pessoal tá assim por isso, entende? Não. O Senhor nunca vai revelar alguma coisa para a gente só entender. O Senhor nunca vai querer revelar que uma pessoa está com algum problema e alguma questão, se Ele não está com a intenção de intervir naquilo e fazer alguma coisa em relação àquilo. Então, essa movimentação, quando há essa sensibilidade, quando a gente se dispõe a fluir nos dons e buscar isso, quem ganha somos nós. É o corpo. E é incrível, é tão gostoso você se sentir participativo, participante daquilo que o Espírito Santo está querendo mover no nosso meio. Amém? Por exemplo, eu
uma pessoa que esse grupo de revelação é algo que eu percebo que eu passeio por eles. O Senhor tem me dado esse privilégio de, até por isso que o G pediu para eu trazer, né? A gente até mudou, semana que vem vamos falar sobre outras coisas e vamos aproveitar, mas eu vejo que dentre os dons, esses são os dons que eu vejo que o Espírito Santo me usa com maior facilidade. Então, por exemplo, hoje, agora nesse momento está tendo uma guerra muito terrível na mente das pessoas. Está muito pesado a guerra espiritual sobre a mente de muitas pessoas aqui. Há muita distração. E falar de dons do Espírito gera realmente. Eu estou aí no mês de janeiro, num período de jejum. Muitos líderes nesse período de jejum. A Viva está vindo para acontecer. E existe, queridos, uma guerra no mundo espiritual para que aquilo que o Espírito quer gerar em nós não aconteça. E nós precisamos nos posicionar. Quando você percebe que você está pensando, olhando para o chão, olhando para o teu cadarço e falando, nossa, podia ter dado 2 lacinhos, esse daqui está um pouco, ou você olha para um negocinho, para essa garrafinha e você pensa na tampinha e nela, mas o que será que tem aí dentro? Como será que eles fazem esse azeite? Será que ele é... Queridos, é assim que faz, é uma distração. Sabe? Com coisas mínimas, coisas bobas. Quando você percebe, você está longe, você está distraído, você não está absorvendo aquilo que o Senhor quer absorver. Saiba que isso é uma guerra espiritual do inimigo tentando fazer com que você não receba aquilo que o Espírito quer gerar nas nossas vidas. E quando isso você se pegar, você fala, Senhor, eu declaro a minha mente cativa ao Senhor. Espírito Santo de Deus, eu declaro a minha mente cativa ao Senhor. Pai, que eu não perca nada daquilo que o Senhor quer provocar, quer promover, quer realizar na minha vida. Amém? Olha, 2020 é um ano da gente ir para águas mais profundas. Eu fico muito feliz de saber que nós somos uma comunidade que estamos empolgados para isso. Que nós somos uma comunidade que nós estamos ansiosos de verdade em mergulharmos em águas mais profundas. Mas para isso é necessário a gente estar mais posicionado. Para isso também é necessário nós buscarmos mais a santificação do Senhor. Para isso é mais necessário a gente olhar aquilo que a gente precisa se desfazer, sair de nós, para que a gente dê lugar, para que o Espírito Santo se mova e se mova com liberdade nas nossas vidas. Então eu acho tremendo a gente começar o ano falando sobre os dons. Que coisa tremenda é essa? Que coisa tremenda é começar o ano falando sobre os dons. A gente começou no ano passado, viramos o ano nessa temática, começamos o ano falando sobre isso e para finalizar o mês de janeiro, vamos ter o Aviva, e 8 dias de avivamento. Logo no primeiro mês do ano de 2020, na primícia do ano. Queridos, isso significa muito. A minha expectativa para esse ano é que o Senhor vai fazer coisas incríveis. A minha expectativa para esse ano de 2020 é que a gente vai ver o que a gente nunca viu. Que a gente vai experimentar o que a gente nunca experimentou. Sabe por quê? Porque não é o que você viveu, é o que você vai, é o agora. O que o Senhor tem para o agora nas nossas vidas é tremendo. É muito maior do que qualquer coisa que você já tenha vivido na tua vida como experiência com Deus. Muito maior. Mas essa é a palavra que eu tenho para Viva. Eu preciso me segurar, porque senão eu já acabo liberando ela aqui. Que está bem avivado dentro de mim essa palavra. Amém? Quantos aqui almejam fluir nos dons do Espírito de Deus? Eu queria chamar aqui o ministério de louvor, de adoração, os ministros da casa do Senhor.
Oh, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. É uma delícia. Esses cochichinhos geralmente sempre é um discernimento, um amado que tem o dom de discernimento e que discerne alguma coisa e vem falar aqui pra gente. E isso é uma delícia. Isso é igreja viva. Amém? Oh, Senhor. Amados, o Senhor quer derramar sobre nós nessa noite. O Senhor quer ativar dons nas nossas vidas essa noite. O Senhor quer derramar da porção dele sobre nós nessa noite. Então eu quero convidar você que quer receber daquilo que o Espírito quer promover no teu espírito, que você se coloque de pé para receber tudo aquilo que da porção do Espírito. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, xerebarabás, terecaramachore, canterebás. Oh, yarabachere, carabás, terecaramachore, canterebarabás. Você que ora em línguas, comece a orar agora. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito do Deus vivo. Oh, Senhor. Tu és bem-vindo nesse lugar. Tu és, Senhor, o principal, Senhor. Sem o Senhor, isso aqui não faz o menor sentido, Pai. Queremos, Senhor, que o Senhor promova em nossas vidas, no nosso espírito, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para derramar, realizar e fazer, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Eis-nos aqui, Espírito Santo de Deus. Levanta a tua mão e diz assim: Espírito Santo de Deus, eis-me aqui. Cumpre em mim o teu propósito. Tudo aquilo, Senhor, que o Senhor quer fazer, que o Senhor quer realizar através da minha vida e na minha vida, eu quero receber. Eu não abro mão de receber a tua porção, aquilo que o Senhor já separou e designou para o meu espírito. Eu me faço um receptor para receber da tua porção. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Na minha mente, nos meus pensamentos, purifica, lava-os, gera em mim os frutos do teu Espírito. Oh, Senhor, põe a mão no teu coração, diga assim: Senhor, cura as minhas emoções, todos os traumas, ressentimentos, falta de perdão, tristeza, todo sentimento que não é gerado pelo teu Espírito, retira de mim. Eu os rejeito em nome de Jesus e gera em mim os frutos do teu Espírito e derrama sobre mim os dons que o Senhor deseja que eu flua, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Ore barabarabaxê. Tu és bem-vindo. Tu és, Senhor, em nosso coração. Aleluia. Vem, Santo Espírito de Deus. Toma, Senhor.